Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, é uma honra, um prazer, uma alegria de estarmos juntos aqui para refletirmos sobre o livro A Vida Interna, de Lead Peter. Continuamos aí com o capítulo da terceira sessão, que se chama A Atitude Teosófica. Sem mais delongas, vou iniciar a apresentação para que a gente possa só ver os temas sobre os quais já comentamos, já falamos e refletimos, e os que foram eleitos aí para hoje, tá? Então, mais uma vez, esse é a disposição de tela aqui. Bom, já expliquei, esse livro tem um significado muito especial na minha vida. A primeira leitura que eu fiz foi em 1997 e me trouxe grandes insights, por isso que eu o escolhi. Sempre quis fazer o estudo desse livro e agora nós estamos iniciando. Nessa terceira sessão, Atitude Teosófica, nós falamos no primeiro encontro sobre o bom senso, a fraternidade, ajudando o mundo e a crítica. No segundo encontro, sobre o preconceito, a curiosidade, conhece-te a ti mesmo. No terceiro, o ascetismo, pequenos aborrecimentos, a anulação do desejo, o centro do meu circo. E hoje, tem no último encontro, que falaremos dessa terceira sessão de atitude teosófica, depois só tem mais um tema para conversarmos. Nós vamos falar desses temas que estão aí, tá certo? Então, vou ler os textos que eu selecionei sobre cada um desses temas aí. E o primeiro deles é nosso dever para com os animais. Vamos lá, as partes que eu selecionei. Em todos os casos e com todas as formas de vida, cabe-nos a tarefa de amar e ajudar e tentar trazer para mais perto a idade áurea, quando todos se compreenderão e todos cooperarão no trabalho glorioso que está por vir. Esse é o plano divino, né? O plano de evolução divina. Várias criaturas foram trazidas para junto de nós. O cachorro, o gato, o cavalo e outros animais originalmente selvagens foram entregues aos nossos cuidados. Criados para nós em busca de afeição e assistência. Por quê? Para podermos treiná-los a fim de perderem a ferocidade, a fim de chegarem a um estado mais elevado e inteligente de vida, para podermos evocar neles a devoção, a afeição, o intelecto. Ele está despertando aqui, está destacando três emoções, a devoção, a afeição e o intelecto. E é interessante porque quando a gente fala dos sete raios, no livro do Ernest Wood, que fala sobre o assunto, no livro do Geoffrey Hodgson, que fala sobre o assunto, ele comenta sobre a, as características de cada animal relacionadas aos raios. Então, a devoção, ele associa ao cachorro, que realmente é um devoto, nós somos o Deus da vida dele, é muito interessante isso. Então, ele toca nesses sentimentos aqui, eu me recordei dessas analogias, né? Mas vamos lá. O homem que trata um animal com brutalidade ou crueldade, talvez lhe esteja desenvolvendo o intelecto, visto que o animal aprende a pensar mais agudamente a fim de descobrir o que poderá fazer para evitar os maus tratos. Então, lembrando, dentro da linha de evolução animal, eles precisam desenvolver o corpo mental, né? Até que chegue o momento da individualização, porque eles se tornem aí do reino humano através do desenvolvimento de manas superior, né? Mas o que ele está colocando aqui é que mesmo treinando um animal, você vai treinar um animal para atacar, para defender sua casa, você vai treinar um animal para caça, para atacar e matar um outro animal. Você está, ao treiná-lo, desenvolvendo o corpo mental dele, indubitavelmente. Porém, o que você está trazendo de mal
para ele, incentivando ou motivando a parte agressiva que ele já tem e cujo objetivo é dominar e não acentuar, é pior do que esse benefício que você está dando a seu desenvolvimento mental, né? Mas vamos lá. O homem que exercita um cão para caçar e matar está intensificando nele os próprios instintos que precisam ser eliminados para o animal se desenvolver ou evolver, né? Desse modo, porém, ele degrada uma criatura entregue aos seus cuidados. Então, eu estou aqui para cuidar de um animal e estou despertando nele um instinto de agressividade. E assim, embora possa estar fazendo algum bem, porque está desenvolvendo a parte intelectual, como eu disse, estará ao mesmo tempo fazendo um grande mal, que excede de muito o bem eventual. Vou ver aqui, pronto. Mas, seja qual for a evolução que poderá ser ganha dessa maneira, verificar-se-á também o desenvolvimento das qualidades excessivamente indesejáveis do medo e do ódio. Quando se trata, ele está falando do tratamento dos animais com crueldade, né? O animal desenvolve o intelecto, ou parte do seu corpo mental, que é a tarefa da sua evolução aí, no mundo animal, desenvolver o corpo mental. Ele vai desenvolver isso tentando se abrigar ou fugir ou se defender desses maus tratos. Indubitavelmente, ele vai desenvolver o intelecto. Mas, o que ele coloca aqui é que você vai trazer aí qualidades excessivamente indesejáveis, como o medo e o ódio. E assim, mais tarde, quando a onda de vida animal, lembrando que os animais fazem parte na linha evolutiva das alma-grupo, ou seja, não, são vários animais que estão sendo aí vivificados por uma única alma, né? Então é uma grupo. Quando a onda de vida animal evoluir para um nível humano, teremos uma humanidade que começa com uma terrível desvantagem, uma humanidade, visto que quem vem para compor a nova humanidade vem do reino animal, né? Compõe uma humanidade com uma terrível desvantagem, que começa com as medonhas qualidades do medo e do ódio entranhadas nela, em lugar de uma humanidade que a tudo aspira, devota, amorosa e gentil. Como aqui poderíamos ter tido se os homens aos quais foi confiada a parte animal dessa evolução tivessem cumprido o seu dever. Então, ele coloca um ponto aqui muito simples de compreender, é que os animais que estão mais próximos de se individualizar, ou seja, de se tornarem humanos, são aqueles que são próximos ao homem. Por quê? É a maneira com que eles vão desenvolver mais rapidamente o que eles precisam para isso, que é o seu corpo mental. E aí ele coloca ali dois caminhos simples e evidentes que podem, pelos quais isso pode acontecer. Um deles vai ser aí pelo medo, pelo ódio, né? Pelos maus tratos, vai desenvolver o intelecto e vai se individualizar com medo, com ódio dos outros homens, por causa do tratamento precedente, o anterior que eles tiveram. Ou pelo amor. Se eles se individualizarem pelo amor, serão, mesmo que ignorantes inicialmente, como os recém-chegados no reino animal, do reino animal no reino humano são, eles terão amor. Então, todos nós conhecemos pessoas que não têm um nível de conhecimento técnico, digamos assim, muito avançado, que tem dificuldade, inclusive, de aprender, nós conhecemos, mas que tem um amor, uma dedicação, uma bondade enorme, que desperta a nossa atenção por causa disso. Então, quando ele fala dessa individualização do reino animal para o reino humano, dessa passagem pela individualização do reino animal para o reino humano, ele está colocando dois caminhos que são óbvios à nossa vista atual, se a gente olhar ao nosso redor, as pessoas que nos cercam, né?
Enfim, ele coloca mais aqui. A humanidade tratou por tanto tempo os animais com crueldade que o mundo animal inteiro experimenta um sentimento geral de medo e animosidade em relação aos homens. Esses geraram, dessa maneira, um karma medonho, que recai sobre eles em sofrimentos terríveis, em várias formas de moléstias e insanidade. Apesar disso, mesmo depois do procedimento perverso do homem, poucos animais lhe causarão dano se forem deixados em paz. Isso é verdade. Salvo se você atacar ou ameaçar os animais, poucos vão atacar o reino humano, salvo se tiverem com necessidade de comer, e mesmo assim, se não tiver outra coisa, eles não vão atacar o reino humano, né? E ele coloca por último aqui sobre os teosofistas, né? Os teósofos, ele coloca aqui. A não ser que se torne absolutamente necessário em legítima defesa ou defesa de terceiros, há de ser sempre evitada a destruição de qualquer forma de vida, visto que isso tende a retardar a obra da natureza, né? Ou o plano divino, ou o plano de evolução. Essa é uma das razões que todos os teosofistas coerentes se recusam a compartilhar do pecado da matança, comendo carne ou peixe, ou usando coisas que só obtêm pela morte dos animais, como pele de foca ou penas de pássaros, né? É a prática da ahimsa, né? A não violência com todos os seres. Bom, no próximo tema aí, próximo item, ele fala sobre a simpatia. Quando você lê o título, a simpatia, você não sabe do que se trata, e eu vou explicar agora para vocês, ele está se referindo à natureza. Esse título poderia ser mais específico, a simpatia pela natureza, ou afinidade com a natureza, né? Mas é isso que ele se refere, já estão antecipando aqui, e vou ler. Mas eu coloquei entre parênteses, a simpatia pela natureza. Eu coloquei com minha letra, né? Vamos lá. Nunca nos coloquemos contra as leis da natureza. Ultimamente, o homem tem se afastado muito dela e o materialismo disseminou-se extensamente. Inúmeros homens de ciência que conhecem muito mais a natureza, muito mais pelo método científico, têm muito menos simpatia por ela do que tinham os seus maiores menos instruídos, ou seja, os mais velhos, os mais experientes, que não tinham tanto conhecimento técnico sobre o que acontece com a natureza, tinham mais simpatia no sentido de afinidade, de proximidade, talvez até de respeito pela natureza. O que ele está colocando aqui é que com a evolução da ciência, apesar de você conhecer mais os processos que acontecem na natureza, o homem se desligou mais desse contato, dessa apreciação, dessa afinidade, dessa proximidade, né, da natureza. Tudo isso se aplica também aos estudos da natureza. Os espíritos da natureza têm medo de nós. Lembrando que dentro das linhas evolutivas, além da linha humana, tem a linha dévica, né, a linha dos devas, que tem os espíritos da natureza, tem os devas do mais alto grau de elevação e evolução, que não tem corpo físico e que estão aí ajudando no plano divino em altíssimo nível, né? Mas a gente tem aí os espíritos da natureza que fazem parte desse plano evolutivo, que estão aí para fazer com que os processos da natureza aconteçam, eles cuidam dos processos da natureza de perto, né? Então a gente tem aí os gnomos, as fadas, os silfos, né? Então as salamandras, tudo isso faz parte dos espíritos da natureza. E ele diz que os espíritos têm medo de nós quando os estudamos de maneira demasiadamente científica. Teremos que entrar com eles em sua vida. Olha a diferença, não? Eu quero saber o que que é, do que é feito, o que que ele faz. Não, eu quero conviver com ele. Eu quero estar em paz com ele. Não é? É completamente diferente a abordagem de curiosidade sobre o funcionamento dele no mundo da natureza ou apenas viver com ele, estar com ele, né? Teremos que entrar com eles em sua vida para que eles também se interessem pela vida da humanidade.
O que esses clarividentes de grande escala falam, e o Leadbeater, que é o autor do livro, o Geoffrey Hodgson, é que o espírito da natureza foge completamente do homem, exatamente porque o homem não se preocupa, destrói a natureza, que faz parte da própria vida, né? A vida é uma. Então, os espíritos da natureza que cuidam desses processos de funcionamento da natureza fogem do homem por conta disso, né? Precisamos estar em harmonia com o propósito do Logos. Se estivermos favorecendo ativamente o progresso de tudo, estaremos vivendo segundo a sua vontade, com S maiúsculo, que penetra a natureza. E isso é sentido no mesmo instante por ela, pela natureza. Mas se nos colocamos em oposição à evolução, a natureza se encolhe e se afasta de nós como uma criança sensível. Bonita essa frase, né? Tratou em criança, vamos para o próximo tema ali. Nossa atitude para com as crianças. Aí ele coloca: qual é a nossa atitude para com os nossos filhos? Lembremos-nos de que eles são egos, centelhas de vida divina. Foram-nos confiados não para podermos dominá-los e maltratá-los, utilizando-os para o nosso proveito e a nossa vantagem, senão para podermos amá-los e ajudá-los, a fim de que venham a ser expressões da vida divina, a sua verdadeira essência, expressões da vida divina. Lembrando que, quando ele está falando aqui em educar filhos, por exemplo, a época que ele viveu, o início que foi escrito o livro, né, o início dos 1900 aí, a educação era muito mais rígida, né? Inclusive com punições físicas nas crianças, pela escola, imagina pelos pais. Que amor transbordante devemos sentir, então? Ou seja, termos a oportunidade de educar ou de orientar alguém que faz parte da vida divina, que é uma centelha divina, e que pode ser, inclusive, mais velho em termos de evolução do que nós mesmos, né? Como transcenderão todas as nossas palavras a nossa paciência e a nossa compaixão? Quão profundamente sentiremos a honra de termos sido encarregados de servi-los dessa maneira? Lembremos-nos sempre de que não somos os mais velhos, nem eles os mais moços, senão que, como almas, somos todos mais ou menos da mesma idade e, portanto, a nossa atitude não há de ser a de um ditador egoísta e cruel, mas a de um amigo prestativo. Lembrando a ressalva que eu fiz sobre a educação, tá? No início dos 1900, que era muito mais rígido. Não olhamos para o nosso amigo de maneira diferente quando ele veste um casaco novo. Ele vai fazer analogia do corpo de uma nova criança com um casaco. Lembremos-nos, pois, de que, ao encontrar uma criança, estamos encontrando uma alma que vestiu um casaco novo e devemos tentar, com bondade e amor perfeitos, extrair dela o melhor que ela possui e ajudá-la a ajustar-se ao casaco novo. Lembremos sempre que o verdadeiro bem significa o bem para todos e de que o bem nunca é alcançado à custa do sofrimento alheio. O que assim se consegue na realidade não é bem coisíssima nenhuma. Quero até fazer uma observação bastante atual. Está prevista aí para 2025 a inauguração da primeira escola teosófica que vai funcionar em Brasília, dentro do Paraíso na Terra, e o projeto está começando agora de formação dos pedagogos, de todo o corpo docente, da parte administrativa. Essa formação está sendo feita agora, encabeçada pela Raquel, que é a presidente da OTS. Então, a base de formação teosófica, que vai envolver essa proximidade com a natureza, que vai envolver um conhecimento muito mais do que a teoria acadêmica, né? Eu acho que é um bom sinal, é um bom início de uma nova era voltada para um conhecimento mais holístico passado para as crianças desde pequenas, né? Só fazer essa ressalva. Bom, o próximo tema aí é o medo da morte. O medo da morte é uma severa realidade na cabeça de muita gente.
Um número maior do que seríamos capazes de imaginar padece desse medo. E um número ainda maior do medo que pode acontecer-nos após a morte. Isso, naturalmente, se encontra, sobretudo, entre pessoas com ideias do inferno. Lembrando que, dentro da religião católica, né, você tem dois caminhos, o céu ou o inferno. Né? Mas nós conhecemos a lei do karma e compreendemos que os estados depois da morte são simplesmente uma continuação da vida que ora vivemos, embora num plano mais elevado, e sim o corpo físico. E quando, além disso, aprendemos que o que chamamos de vida é apenas um dia na vida verdadeira e maior, todas essas coisas assumem uma perspectiva muito diferente. Conhecemos, então, que o progresso é absolutamente certo. Um homem pode tropeçar, pode investir contra as forças do progresso, mas será carregado por elas a despeito de si mesmo. Se bem que, ao resistir, se machuque e se enrede em dificuldades. O karma. Percebemos o karma para educar, para levar aprendizado. Né? Percebemos de pronto que esse conhecimento elimina o medo. A chamada perda de um ente amado, sobre conhecimento eliminar o medo, o Ricardo Lindemann, nosso irmão teósofo, que palestra muito sobre esse tema, ele, nas terças-feiras que ele fala da filosofia oculta, segundo Leadbeater e Annie Besant, ele falou sobre o plano astral. Teve uma série de palestras dele sobre o plano astral, e ele sempre colocou isso. Hoje, aproveite para estudar, para se ambientar com os conceitos e funcionamento do plano astral, porque quando você estiver lá vai ser muito mais fácil. Né? Então, quanto mais a gente estiver preparado, mesmo que intelectualmente apenas, para viver o mundo astral no pós-mortem, mais fácil vai ser a adaptação. Aquele que não espera o que vai acontecer lá, aquele que não tem ideia, ou que tem uma ideia equivocada do que vai acontecer lá, pode sofrer muito mais. Né? Só uma ressalva. Aí vamos lá. A chamada perda de um ente querido por efeito da morte não passa, na verdade, de uma ausência temporária. E nem mesmo isso, depois que o homem desenvolve o poder de ver nos planos superiores, ou seja, se você adquiriu aquela evidência e está ciente do plano astral mesmo em vigília, não estando em sono, porque quando a gente dorme, a gente vai para o plano astral, né? A nossa consciência estará no plano astral. Mas quando você desenvolve aquela evidência e consegue ver no plano astral mesmo, em enxergar, o termo talvez seja perceber e não enxergar, no plano astral, mesmo em vigília, você vai estar em contato com quem está desencarnado, né? Quem vive no plano astral exclusivamente, atualmente. Os que pensamos ter perdido continuam conosco, ainda que não possamos vê-los com os olhos físicos. E nunca devemos esquecer que, apesar de podermos alimentar, às vezes, a ilusão de que nós os perdemos, eles não alimentam de maneira alguma a ilusão de que nos perderam, porque ainda podem nos ver no nosso corpo astral. E tanto que deixamos o veículo físico no sono, estamos ao seu lado e podemos comunicar-nos com eles, exatamente como acontecia quando estava no plano físico. Não existe alma para ser salva no sentido comum em que se pregnam as palavras. Lembrando, esses são textos que eu selecionei, eu não estou lendo na íntegra, tá? Mas a alma a ser salva é quando eu disse que vai para o céu ou pelo inferno, pro inferno. Não existe alma a ser salva no sentido comum em que se impregnam as palavras, porque nós mesmos somos a alma. E, além disso, não há nada de que possamos ser salvos, exceto o erro e a ignorância. Conheceis a verdade os salvará. Principal razão do sofrimento é a ignorância. Buda e Jesus, Jesus, né? O corpo nada mais é que um vestido. E quando se gasta, nós o colocamos de lado. Vamos lá. Próximo tema aí é a cooperação. Primeiro texto aqui.
podemos ter, esse texto é bem bacana, podemos ter 99 defeitos e uma única virtude, mas se essa virtude for necessária à obra teosófica, e aí ele pergunta entre parênteses, e que virtude não é necessária? Ou seja, todas são necessárias. Teremos seguramente a oportunidade de utilizá-la. Você pode ter 99 defeitos, mas se você tem uma virtude que pode ajudar no plano divino, você vai utilizá-la de maneira forte para isso, né? Devemos, portanto, aí vem quem observa de fora, devemos, portanto, dar valor aos nossos colaboradores pelo que eles podem fazer e não estar constantemente a censurá-lo pelo que não podem fazer. Devemos valorizar os nossos colaboradores pelo que eles podem fazer e não censurá-los pelo que eles não podem. Isso é evidente nas pessoas que nos cercam, ou nós mesmos, de vez em quando, né? A gente tem aí várias tarefas. Eu já falei da OTS, Ordem Teosófica de Serviço, quando eu falei da escola teosófica que está sendo planejada aí para 2025, mas são várias as ações que a OTS promove. Eu estou envolvido com ações da OTS, a Ordem Teosófica de Serviço, e pode ser apenas com pensamento. O próprio Leadbeater coloca no livro dele, Auxiliares Invisíveis, se você pode pensar, você pode ajudar. Então, não critiquemos os que não fazem, mas apoiemos os que fazem, mesmo que seja só o que ele pode fazer naquele momento, né? Vamos lá. Muitas pessoas lograram o direito de fazer alguma espécie de trabalho, muito embora seus defeitos sejam maiores que suas virtudes. As pessoas, não raro, cometem um triste erro ao comparar o seu trabalho com o dos outros e ao desejar que lhes enseje a mesma oportunidade ensejada a outros. A verdade é que cada qual tem seus próprios dons e seus próprios poderes, e de nenhum homem se espera que faça tanto quanto faz outro homem. Não pode esperar de um que se espera do outro, mas apenas que faça o que lhe puder, simplesmente o melhor que puder. Simplesmente o melhor que puder. Eu acho que daí a gente tem um bocado de coisa para pensar. Dentro da Karma Yoga, a gente fala sobre os diferentes níveis de auxílio, o auxílio que é só físico, o auxílio que é emocional, mental, psicológico, o auxílio que é de ensino, você está ensino em termos espirituais, ou inspiração, você está falando palavras que podem levar à inspiração espiritual de alguém. Todos esses níveis são importantes. E, além disso, a motivação que vai levar alguém a começar no sentido de ajuda altruísta, né? A sua inspiração inicial pode ser, sei lá, o interesse pela recompensa kármica, não importa, mas qualquer auxílio que pode ser feito em relação ao plano divino, ao outro, ao necessitado, é importante. E não importa a motivação inicial, até que ela se torne, como diz os preceitos da Karma Yoga, ação pela própria ação. Ação completamente desinteressada. Aí, nós vamos aqui para o último tema de hoje, que é um dia de vida. Esse tema é bastante interessante e o que ele se refere a um dia de vida, a gente vai ver agora. Temos o hábito de pensar que o transcurso de uma existência é um longo período de tempo, mas, na realidade, é apenas um dia de vida maior. Então, o que ele se refere aqui a um dia de vida é uma vida inteira que a gente tem, tá certo? Quando a gente pensa que, se você pensar no ciclo de evolução inteiro, do mineral ao super-humano, milhões de anos, se você pensar dentro da linha de evolução humana, o Ginara Jadasa nos coloca no livro Fundamentos da Teosofia, um número base de vidas, né, de 777, pode ser a mais, pode ser a menos, né, mas 777 sendo as 700 primeiras, desenvolvendo apenas a parte básica da ignorância, ou evoluindo a parte básica da ignorância, as 70 posteriores já voltados para espiritualidade, e as últimas 7 de completa dedicação
a saída da roda de Sansara, né? Mas se você pensar nisso, 777 vidas, mesmo sendo um número simbólico e estimado, é muita vida. Se você pensar no tempo entre vidas, né? Quanto mais evoluído, quanto mais o corpo causal tem a absorver daquela vida, quanto mais você adquiriu de sabedoria praticando o altruísmo nessa vida, mais tempo você fica entre uma vida e outra, aí você vê o tempo de evolução, né? Que é muito longo. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Muitos são aqueles para os quais a teosofia chega tarde na vida, que se sentem um tanto ou quanto desalentados pelas perspectivas, julgando-se agora demasiado velhos para empreenderem alguma coisa com seriedade ou para fazerem algum trabalho de valor, e acham que o máximo que podem fazer agora é chegar tranquilamente ao fim dessa encarnação, com a esperança de ter na próxima uma oportunidade melhor. Ou seja, pô, eu estou descobrindo muito tarde a teosofia, eu não vou nem começar a estudar, não vou praticar nada, não vou fazer nada, mas eu acredito em reencarnação. Na próxima, quem sabe, eu tenho uma oportunidade melhor, eu começo mais cedo. É isso que ele está supondo aqui. Eis aí um triste erro, e por várias razões. Não sabemos que espécie de encarnação, de karma, se estará preparando para nós na próxima vez que voltarmos à Terra. Não sabemos se, por alguma ação anterior, merecemos a oportunidade de nascer no ambiente teosófico, né? Lembrando que a sociedade teosófica, inclusive, não é proibida de estar em alguns países, como várias outras religiões, filosofias e crenças diferentes da própria determinada pelo país, né? Seja como for, o modo que mais parece capaz de assegurar um nascimento assim, ou seja, num ambiente teosófico, consiste em utilizar a oportunidade que nos chegou agora, visto que, de tudo o que aprendemos a respeito do funcionamento da grande lei de causa e efeito, destaca-se com suma clareza o fato de que o resultado de agarrar uma oportunidade é, invariavelmente, oferecer-se outra oportunidade mais ampla. Se, portanto, se o homem se puser a trabalhar com afinco, impregnar o seu espírito o máximo possível de ideias teosóficas, isso as construirá muito bem no ego e lhe dará uma atração tão grande por elas que ele, com toda clareza, mesmo que não consiga recordá-las com minúcias numa próxima vida, né, as procurará instintivamente e as reconhecerá em seu nascimento seguinte. Isso acontece com frequência, a gente ouve relatos dentro da própria sociedade teosófica e em outras filosofias que seguem a senda espiritual, o budismo, que pessoas que nunca tiveram contato com a filosofia espiritual, a que está conhecendo, a que está se afinizando agora, ao ler algo, ao ouvir alguém falar ou palestrar sobre um assunto, se direciona rapidamente ou direciona rapidamente o seu interesse para esse assunto, né? A gente ouve isso. Então, tentamos fazer o que pode com os veículos. Além disso, além dessa afinidade que será, segundo ele aqui, espiritual, né? Além disso, tentando fazer o que pode com os veículos de que dispõe, ou seja, os veículos físico, astral, mental, por mais obstinados e insensíveis que eles se revelem, por falta de maleabilidade, fará, sem dúvida, muita coisa para obter para si veículos mais maleáveis da próxima vez. Quando você começa a trabalhar os seus veículos a partir das premissas, né, de cuidado, seu corpo físico, o que é que você deve fazer para o seu corpo físico, para que você seja mais longevo, que você preserve melhor as qualidades dele. O seu corpo, o kama manas, o emocional e o mental, cultivar bons sentimentos e pensamentos o tempo inteiro. Isso faz com que seu próprio veículo, lembrando que de uma encarnação para outra, o que você aprimora dos seus veículos fica registrado. A gente tem aí o chamado átomo permanente de cada veículo nosso, que traz essas características que você desenvolveu, que você evoluiu nas vidas pregressas, né? Então, quando você refina os seus veículos, você vai estar mais apto
para o serviço que lhe é proporcionado nessa vida, né? Assim sendo, não se perde esforço algum, e nunca é tarde demais em qualquer vida para ingressar no longuíssimo caminho ascendente e dar início ao trabalho glorioso de ajudar os outros. Veja como ele encerra essa é a minha última frase aqui, mas veja como ele encerra essa parte do despertar da evolução, né? Ele coloca: não se perde esforço algum e nunca é tarde demais para, em qualquer vida, ingressar no longuíssimo caminho ascendente e dar início ao trabalho glorioso de ajudar os outros. Então, ele começa a despertar os dias gloriosos quando foca no altruísmo. Olha que coisa bonita que ele coloca para a gente aqui, tá bom? Bom, essa é a nossa reflexão de hoje. No próximo encontro, só tem mais um tema para falar, que é a meditação, que ele fala longamente da meditação. Aí eu vou fazendo algumas associações aqui, tá bom? Mas por hoje essa é a nossa reflexão. Espero que a gente tenha muita coisa para falar a respeito e agradeço demais, demais por podermos refletir juntos. Muito obrigado. Namastê.